Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa quarta lição do trimestre na revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A nossa revista de adultos deste primeiro trimestre de 2025 tem como assunto geral do trimestre: em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa lição tem como assunto Deus é triuno. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática nos ensina que desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 15 a 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Recurso a que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Nós podemos aqui abrir um parênteses e dizer que a doutrina da Trindade é uma das mais complexas do cristianismo. Ela é o divisor de águas do cristianismo para várias outras religiões. É uma das doutrinas mais debatidas nas redes sociais, nos fóruns de internet. É o divisor de águas entre o cristianismo ortodoxo e os grupos heterodoxos ou sectários que se formaram depois. Mas a doutrina da Trindade, ela está claramente exposta nas Escrituras? Quais os textos bíblicos que nos dão apoio? Quais os fundamentos bíblicos para conseguirmos concluir que o Deus que é um só, mas na verdade é um Deus triuno, ou seja, um Deus três em um? Primeiro tópico: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro item: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só isso já afasta várias heresias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, dizendo que o Deus das Escrituras judaicas era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Haveria dois deuses, portanto. Em momento algum, os cristãos entenderam dessa forma. Eles sempre creram que o Deus que serviam era o mesmo Deus que tinha se revelado ao povo de Israel nas Escrituras judaicas.
Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho da mesma forma que se aplica ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho, conforme vemos nas referências a seguir, Filipenses 2:11, Colossenses 2:9 e Atos 5, versículos 3 e 4. A palavra Deus, em português, bem sabemos que vem do grego, theos, ou seja, o Deus Supremo, não qualquer Deus, não qualquer divindade, mas o Deus Supremo, a divindade suprema. É interessante destacar que os gregos, eles tinham uma multidão de deuses, mas acima de todos esses deuses havia uma divindade suprema que eles não conseguiam entender e que designavam por essa palavra theos. Como vemos, por exemplo, no discurso de Paulo em Atenas, onde havia o altar ao theos desconhecido. E Paulo se aproveita daquele momento, daquele gancho, para dizer: este Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu sirvo. É o Deus diferente de todos os outros deuses. Cada uma das três pessoas é chamada Senhor. Senhor, aqui neste caso na Bíblia, não é um pronome de tratamento. Senhor aqui é uma palavra em português que corresponde ao tetragrama, ao nome sagrado. Yod, Re, Vav, Re, em hebraico. Que até hoje é um debate muito grande, como se pronunciaria se Yehová, Yahvé, Jeová. Há várias definições. Mas esse tetragrama sagrado aparece diversas vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, os lugares onde aparecia o tetragrama foi traduzido para o grego por Kyrios ou Kurios, que quer dizer, na nossa língua, Senhor, mas Senhor no sentido mais elevado, no mais supremo de todos. Pois bem, esse tetragrama e o seu correspondente em grego, Kyrios, tanto é usado para se referir ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. E como sempre se aplica à Trindade. Ou seja, cada uma das três pessoas da Trindade é chamada de Deus e é chamada de Senhor. No Antigo Testamento, é bom lembrar que foi escrito em hebraico, as palavras utilizadas para se referir a Deus, elas admitem um plural. Elas são um nome plural, como Elohim, que quer dizer literalmente deuses. O in no final, é um plural em hebraico. Portanto, ali Deus já estava mostrando a sua pluralidade, que alguns interpretam como sendo um plural de majestade, mas que nós, cristãos trinitários, entendemos que já é uma pista da pluralidade de pessoas na Trindade. Outro nome em hebraico muito utilizado para se referir a Deus é Adonai, que literalmente significa meus senhores, mas que é utilizado com o nome Senhor, se referindo a Deus. Outro ponto interessante é que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Com isso, Moisés, falando ao povo de Israel, está querendo dizer: o nosso Deus é único. Não há outro igual a ele. Não há nenhum semelhante a ele. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra aqui, único, é o hebraico echad, que indica uma unidade composta. É a mesma palavra utilizada em Gênesis 2:24 para afirmar que marido e mulher são uma, ou seja, única carne. Ou seja, embora macho e fêmea, marido e mulher, sejam pessoas distintas, mas eles formam uma unidade, um casal. Veja então que Deus utiliza a mesma palavra para indicar a pluralidade de pessoas, mas unidade composta num casal, para se referir a ele próprio. O termo echad, em Deuteronômio 6.4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Portanto, Deus é um só,
mas ele é 3 em 1. Ele é único, ele é um Deus plural. Segundo item, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Um dos textos está em Gênesis 1:26, quando Deus fala para si mesmo: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Observe os textos, as palavras em plural. Façamos, nós, nossa imagem, nossa semelhança. E ainda Gênesis 3:22, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, ou seja, vamos, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Desçamos e confundamos. Estão na forma verbal correspondente ao nós. Portanto, esses aqui são alguns textos em Gênesis que mostram uma pluralidade em Deus. Ainda em Isaías 63, 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé ou o anjo da sua face, o que também indica uma pluralidade de pessoas. Aliás, no livro de Isaías, no chamamento de Isaías, no capítulo 6, Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Novamente, a pluralidade. Então, o Antigo Testamento está repleto de passagens onde Deus utiliza palavras plurais para referir-se a si mesmo. E no Novo Testamento? A Trindade bíblica, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus. Esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas, eternamente. Alguém poderia estranhar, mas por que a palavra subsiste? Não seria melhor colocar Deus existe? Não, não seria. Existir é uma palavra que nós utilizamos para coisas criadas, para seres criados. E Deus, ele não foi criado. Então a palavra existe, dizer Deus existe, tecnicamente, teologicamente, não é correto. O correto é dizer Deus subsiste, ou seja, ele existe na sua substância de forma eterna. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar por Mateus 28:19, a grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Lemos em Marcos. Mas em Mateus 28, nós temos ao complemento desta ordem: vão, ensinem, formando discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É bom destacar que existem aqueles que alegam o seguinte, que o texto de Mateus 28:19 foi adulterado pelo catolicismo romano, pelos grupos cristãos que vieram nos séculos já não tão recentes. Mas isso não é verdade. Existem vários manuscritos do Novo Testamento, vários deles. E nem todos passaram por aquilo que se chamou de Igreja Católica. Por exemplo, a Peshitta em aramaico e o manuscrito hebraico de Dutilet, todos eles são bem mais anteriores e eles falam de imersão ou batismo em nome do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo. Esses manuscritos não passaram pelas mãos do que se chamou de Igreja Católica. Também temos os antigos textos gregos, o Códex Sinaíticos, Códex Alexandrinos, Códex Vaticanos, Códex Washingtonianos e Códex Beza. Esses códexes, ou cópias do Novo Testamento, todos eles falam do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, não há que se falar em adulteração. Não existe somente uma cópia. Existem centenas de cópias do Novo Testamento, e várias delas, bem anteriores, ou seja, lá no começo do cristianismo, mencionam o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, não haveria motivo para que os cristãos colocassem dessa maneira, se não entendessem as palavras de Jesus como representando a triunidade divina.
A fórmula batismal contida em Mateus 28,19 não pode ser confundida com aqueles relatos de batismo que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos. Existem 5 registros de batismo nas águas no livro de Atos dos Apóstolos. Eles não expressam uma fórmula batismal, porque existe uma variação. Alguns textos falam: foram batizados em nome de Jesus. Outros, em nome do Senhor Jesus. Outro, em nome do Senhor. Então não é uma fórmula batismal, já que existe uma variação. É bom destacar isso porque hoje em dia existem grupos cristãos que se negam a batizar em nome da Trindade e dizem batizar apenas em nome de Jesus Cristo, o que não é o correto. Citamos ainda o livro Didaquê, é um texto cristão do primeiro século, uma espécie de catecismo, uma espécie de regra cristã básica. E no Didaquê, num dos seus tópicos, é mencionado claramente que as pessoas eram levadas a um local onde houvesse água e eram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está no Didaquê, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao batismo, procedam assim: depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são algumas referências de muitas que mencionam claramente o batismo em nome da Trindade. Onde mais aparece? A Trindade também na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 a 6, na bênção apostólica, contida nas cartas de Paulo, também a bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. A Trindade também aparece em Efésios 4, versículos 4 a 6, na unidade da igreja. E ainda em 1 Pedro 1,2, a obra da salvação. Além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, ou seja, que juntas formam a conclusão de que Deus é 3 em 1. A Trindade dos Credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Eles são iguais em poder, em glória, majestade e eternidade. Eles são da mesma substância, mas formam pessoas distintas. Isso é um pouco complexo, admitimos. A doutrina da Trindade não é simples. Por isso, vários grupos religiosos preferem negar a existência da Trindade e acabam construindo uma doutrina até mais estranha, porque com isso eles acabam admitindo que creem em um Deus maior, que é o Pai, um Deus menor, que é o Filho, e o Espírito do Deus maior, que seria o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, não seria para esses grupos uma pessoa, mas sim uma energia, uma emanação de Deus, uma forma de Deus se apresentar. Aquilo que a cultura pop poderia chamar até de a força Jedi, algo desse tipo. Portanto, observe que quando saímos da doutrina da Trindade, nós acabamos indo para um outro caminho pior ainda. Acabamos tendo que construir uma visão de Deus muito mais estranha e sem sentido e que dá margem a muitos questionamentos, a muitas indagações, a muitos paradoxos. Já a Trindade consegue resolver todos esses paradoxos, embora, claro, haja dificuldades. A doutrina da Trindade ela não é simples, ela apresenta várias dificuldades que somente o estudo e a iluminação de Deus nas nossas vidas podem nos fazer superar. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias: unicismo e unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia. São condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Vamos falar primeiro do unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, recebeu vários nomes. Alguns deles: monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Notel, Praxas e Sabélio. O unicismo
ele não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois eles confundem as pessoas, confundem o Pai com o Filho com o Espírito Santo. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa divina, e não três. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo seriam maneiras de Deus se apresentar para nós. É como se fosse um ator que troca a sua máscara, troca a sua vestimenta em vários momentos da sua apresentação ao público. Ou seja, para os adeptos do unicismo, e todos esses outros nomes que nós mencionamos, no Antigo Testamento, a divindade se apresentou para a humanidade como sendo o Pai. Depois, já no Novo Testamento, a divindade troca aquela roupa, aquela vestimenta de Pai e se apresenta com a sua vestimenta de Filho. E depois que o Filho morre e ressuscita, agora ele troca a sua vestimenta para Espírito Santo. É assim, mais ou menos, de forma simplificada, que o unicismo acredita. Já a Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Ou seja, o Pai, ele nunca foi e nunca será o Filho. O Filho nunca será o Pai, e nem o Espírito Santo. Cada um sempre foi do jeito que é. O Pai sempre foi e sempre será o Pai. O Filho sempre foi e sempre será o Filho. E o Espírito Santo sempre foi e sempre será o Espírito Santo. Segundo item, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. Por exemplo, no texto que lemos do batismo de Jesus, em Mateus 3,16. Ali vemos o Filho, aqui na terra, encarnado, o Pai, a voz no céu, e o Espírito Santo, em forma visível de uma pomba. Três pessoas distintas, três seres distintos. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. O Evangelho de João está repleto de falas de Jesus nesse sentido. Embora eles sejam o mesmo Deus, mas são pessoas distintas. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Ele não falava com o Pai como se estivesse falando consigo mesmo. Nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17. Portanto, todas essas ocasiões, Jesus trata o Pai no relacionamento eu, tu, nós. Em momento algum, Jesus se coloca ora como pai, ora como filho. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele já usa a terceira pessoa, ele. A Bíblia ensina que Jesus é o filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo filho. Tudo isso joga por terra o unicismo e reafirma a doutrina da Trindade, tal como nós cristãos acreditamos. Terceiro tópico, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Primeiro item, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais, vejam só, que são unicistas, ou seja, eles são contrários à doutrina da Trindade. Esses movimentos ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Não é uma coisa simples, não é apenas um jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, ou seja, se não conhecermos a Deus da forma correta, não teremos a vida eterna. É o que se podemos deduzir em João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Óbvio que ninguém vai ler esse texto e entender que o único Deus verdadeiro é só o Pai, e Jesus Cristo não seria. Afinal, se o Pai é o único Deus verdadeiro, e o Filho de Deus, Jesus, ele tem a mesma substância, ele é igual ao Pai, então essa categoria de Deus verdadeiro também se aplica a Jesus, o Filho. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas.
Ou seja, o pai não é o filho e o filho não é o pai, são seres distintos. Esse conhecimento não é cognoscível, não é uma coisa que possamos aprender por nós mesmos, mas é algo místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Alguém poderá dizer, bem, mas se os unicistas estão errados, por que as pessoas se convertem nas igrejas deles? Por que os seus louvores, as suas canções, tocam no coração das pessoas e elas se convertem? Parece uma aplicação daquilo que os fins justificam os meios. Mas a resposta é simples. O poder não é da igreja XYZ. O poder é da palavra, a palavra de Deus. Essa palavra é a semente. E mesmo ela sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, como acontece no caso daqueles que pregam o evangelho, mas não creem na Trindade, a semente vai germinar, a semente vai brotar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23, quando falou sobre a parábola do semeador. Alguns podem dizer, mas eu me sinto bem, eu sinto a presença de Deus ao ouvir as músicas desse grupo aqui, que não é trinitariano, que é unicista. Convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, ou seja, o nosso coração é enganoso, como lemos em Jeremias 17:9, e não serve como instrumento aferidor da doutrina. E, abrindo parêntese, isso não serve só para a questão do unicismo. Qualquer doutrina que nos faça sentir bem, qualquer pregação que nos faça bem à alma, mas que não esteja fundamentado na palavra de Deus, nós devemos de rejeitar. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Terceiro item, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e também, claro, pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Que está o texto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD, nossa declaração de fé, aqui no capítulo 3, sobre a Trindade. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, ou seja, onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus, mas Deus é um. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Ainda sobre a questão da Trindade, temos o tópico da unidade na Trindade, temos a negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, e temos ainda a função das três pessoas da Trindade. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. É bom destacar que existem assembleianos que se dizem trinitários, mas têm um pé no antitrinitarismo. Essas pessoas precisam rapidamente se adequar ao posicionamento teológico das Assembleias de Deus. A importância dessa decisão é para evitar que se adore um outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, e sim contra o unicismo, contra a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso em nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Vamos à conclusão.
A introdução do Credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. É bom destacar que o Credo de Atanásio é uma fórmula, um resumo da doutrina da Trindade, formulada por este doutor da Igreja cristã, dizendo: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, ou seja, não confundimos o Pai com o Filho nem com o Espírito Santo. Nem separamos a substância, ou seja, a substância divina, o ser divino, é o mesmo no Pai, é o mesmo no Filho e é o mesmo no Espírito Santo. O problema é que os unitaristas, que vamos estudar adiante, eles separam a substância. É aquela situação em que você tem um Deus maior, um Deus menor e o Espírito do Deus maior. Isso é separar a substância. Já os unicistas, que falamos nessa lição, eles confundem as pessoas, ou seja, eles confundem o Pai com o Filho com o Espírito Santo. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Eis, portanto, um resumo da nossa quarta lição, revista CPAD, lição de adultos, neste primeiro trimestre de 2025. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.